Deixa eu dar a pílula. Nós vamos encontrar toda segunda por meia hora. Essa meia hora eu vou te passar as pílulas. E aí, na hora que eu te passar a pílula, né, o algoritmo para você gerar experiência. E todo dia, no mesmo horário, 7 horas da manhã, vai ter uma pílula já pronta para você executar. Tá bom? Vamos lá. Então fica de pé todo mundo. Vamos abençoar esse projeto nosso. Já está abençoado, mas vamos criar uma energia agora nesse primeiro dia. Porque esse primeiro momento aqui, você vai parar de contar historinha. Você vai ver o que você está fazendo com a sua vida. Você vai parar com essas historinhas aí rapidinho. Vou alinhar essas linhas aqui, porque as trigêmeas, elas vestem até a mesma roupa. Vamos todo mundo ficar de pé. Respira bem fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que não tem fim. Que o Senhor possa nos fazer prosperar nesses dias. Que o Senhor possa nos fazer crescer nesses dias. Pode deixar que eu ponha a música aqui. Que o Senhor possa fazer com que nós possamos crescer, romper. Que o Senhor possa fazer com que todas as historinhas caiam por terra, todas as crenças que não fazem sentido caiam por terra. Que qualquer dificuldade que nós tivermos, que o Senhor nos dê graça e sabedoria e entendimento para tomarmos atitudes diferentes. Que o Senhor possa fazer com que cada um de nós possa deixar de desculpa, que nós possamos colocar toda a nossa energia nessa prosperidade da nossa casa e da nossa família. Que esse projeto possa reconfigurar completamente os cérebros. Que esse projeto chamado SPR3 e toda essa trilha da riqueza possa explodir a mente das pessoas. E que milhões de brasileiros ganhem com isso. Porque você próspero muda tudo. Muda a sua vida, muda a vida dos seus filhos, muda a vida do seu cônjuge, muda a vida dos seus sócios, dos negócios que você ainda acha que não tem, mas já são seus. Muda completamente tudo. Respira bem fundo. E mentaliza agora você tocando o terror na terra num nível impressionante, tendo uma visão completa da realidade. Fala com a boca assim, ó, visão completa da realidade. Nessa primeira fase, nós vamos desconstruir tudo. Na segunda fase, nós iremos virar experiências novas. E na terceira, nós vamos sair com esse mapa. Um mapa para fazer o que precisa ser feito. As viradas de chave vão ser todas concretizadas. Todas concretizadas. Então eu quero que você se alegre e esteja conectado nessa realidade. Abre o sorriso agora e fala com a sua boca assim, ó. Eu vou desconstruir tudo que não dá retorno na minha vida. Esfrega suas mãos, abre o sorriso e fala assim, ó. Já é. Já é. Já é. Respira bem fundo e fala, já é. Marçal, eu comprei o SPR3. Dá para migrar para o Vitalício? Faz favor de colocar lá dentro de quem comprou só o SPR, a pílula dourada lá para a pessoa resolver. Esquece esse negócio aí agora. Se der algum problema de áudio agora, não vou tratar esse assunto mais, porque tem um link que está funcionando sem parar, que é um link privado, está aí dentro da plataforma. Entre no link e não estresse. Lembre, toda vez que tiver um enrosco na sua vida, você precisa agir rápido. Não sei se você percebeu. Minha equipe não deu conta de pôr a música na hora que eu pedi. Eu já catei meu celular, fui no Spotify e eu mesmo pus a música. Ou seja, eu já desenrolo os meus problemas. Se a equipe, que esse tanto de aparelho de milhões que tem aqui, não der conta de fazer, eu cato o computador, entro no StreamYard e dou aula do meu jeito. Eu quero que você entenda o seguinte. Chega de historinha. Chega de ficar todos os dias contando a historinha, culpando os outros. Eu não sei se vocês pegaram o que aconteceu agora. Eu, Pablo Marçal, pedi para pôr uma música. Não tem música, saco meu celular, te mostrei ao vivo. O que eu faço? O recurso sou eu. Escreve todo mundo aí assim, ó. Eu sou o recurso. Não deu certo do jeito normal. Vire o recurso mais poderoso que existe. Eu peguei meu celular, dei play, coloquei aqui. Fui regulando, beleza. Não deu, faça de outra forma. Escreve assim, ó. Quando não der, eu vou fazer de outra forma. Alguém da equipe se der conta de ligar aqui as luzes do cérebro do SPR3? Liga para mim aqui as luzes do cérebro, se tiver condições aí de ligar. Não sei se é pilha isso aí.
Mas eu quero que você entenda o seguinte: se você quiser prosperar, esteja empenhado em desconstruir as histórias mentirosas que você conta para você mesmo. Então, as historinhas, eu quero que você escreva aí, as historinhas. O que são essas historinhas? As historinhas, todo mundo tem uma historinha para contar. Quando o Pablo Marçal começou, historinhas. Quando o Pablo Marçal começou a prosperar, conta para mim. Não chegou minha água aqui ainda, guerreiro. Por gentileza. Quando eu comecei a prosperar, quando eu parei de contar as historinhas para mim mesmo, quando eu parei de contar historinhas para todo mundo, quando eu parei absurdamente de ficar replicando essas histórias. Não dá para fazer de um jeito? Não, dá para fazer de outro. O problema é que você conta história e não vê. A desculpa que você fica alimentando é uma historinha que você conta e não vê. Vamos para as historinhas. Eu não tive, cadê minha cadeira de diretor? Está aí? Pede para alguém buscar lá a parte de trás que tem meu nome aqui, ó, que alguém me deu de presente, eu não usei até hoje. Faz esse favor. Está lá na sala do Maiante. Pede para o Maiante, foca aqui, deixa o Maiante resolver isso aí. O que acontece? Queridos irmãos, o resultado que você tem é fruto das histórias que você conta. Vai chegar uma hora que eu vou te explicar sobre storytelling, nessa trilha da riqueza. E aí você vai pegar uma aula de storytelling. Quem não sabe nada de storytelling, vive contando historinha. Ninguém está sem contar uma história. Eu quero que você lembre sempre disso. Não tem ninguém sem contar história. Faz favor de abrir os comentários do YouTube para mim. Deixa aqui, ó, o comentário do YouTube na televisão 1 para mim. Segunda coisa que aconteceu aqui ao vivo. Nós estamos no auditório 1, é o mais tecnológico dos 9 auditórios que a gente tem. E dando problema de som, dando problema disso e daquilo. Não sei se você viu, mas a minha cabeça é tão resoluta e eu não aguento historinha. O que eu falei? Se não der conta de arrumar, me dá um computador aí, que eu mesmo arrumo e eu entro na aula e fica sem nenhum problema. Eu dou conta de tocar sozinho isso aqui. Ah, mas tem um time, eles precisam resolver. Não deu conta, vou fazer o quê? Eu vou pegar o computador, abrir, entrar no StreamYard, que é um aplicativo que a gente usa, eu entro e resolvo. Ou seja, eu sou resolvedor. As historinhas que você conta, elas são as suas desculpas. As histórias, escreve aí no seu caderno e no comentário se você quiser. Histórias alimentam crenças. História ruim alimenta crença ruim, história boa alimenta crença boa. Então, por exemplo, se você estiver aí no Zoom, estou vendo a galera no Zoom, você está no Zoom. Se você quiser colocar uma foto de um carro, de uma McLaren no fundo da sua imagem. Se alguém der conta de fazer isso, escolhe um carro, acha uma imagem no Google e coloque aí no fundo. Aí as pessoas que vão assistir vão falar: nossa, essa imagem é falsa. Ela é falsa só na sua cabeça, que tem crença falsa a respeito da prosperidade. Pode ser a garagem, pode ser a McLaren do Marçal, que está na garagem dele, ou pode ser a sua, no futuro, você vai ter que construir energia. Depende do jeito que você conta a história. Se você contar uma historinha que esse carro que está no fundo é uma falsidade, logo você não vai conseguir. Agora, se a garagem, presta atenção nos 3 aspectos, 3 fases da história. A história que deu certo é a minha, você assiste todo dia, eu com a garagem no fundo e tem uma McLaren lá. A história que deu certo. O outro, coloca a McLaren no fundo. Ele não tem a McLaren, é um fundo. Mas aquilo pode virar realidade se ele continuar contando uma história de sucesso e continuar aprendendo, vai ter uma história de sucesso. Aumenta o tamanho dos comentários, por favor. O que eu quero que você entenda? Que se você for uma pessoa, deixa eu ver se alguém fez isso aí, colocou uma colocou não? Tá, deixa o fundo para eu não ter a sensação de ficar de costa para as pessoas. Se der para colocar a imagem. O que eu quero que você entenda? Todo mundo está contando uma história, só que a maioria é história de fracasso, é de limitação. A maioria das histórias são histórias que não vão te fazer prosperar. E eu quero que você detecte hoje. Quero que você detecte as histórias que você está contando. Você precisa gerar experiência, sentir essa experiência. Então o que você vai fazer? Detecção de histórias que você conta. Ah, lá da onde eu vim ninguém dá certo. Da onde eu vim não funciona. Essas histórias de meu pai era pobre, ninguém fez isso. Isso é reforço para a sua história dar certo, e não a justificativa para não dar certo. Então você vai anotar o seguinte: tudo que eu tenho de ruim na minha vida
É reforço para dar certo. O nome desse tipo de história é herói relutante, que relutou contra uma vida que é diferente daquele que quer, mas deu certo e venceu. Pois é, você olha para mim hoje, eu sou um Ironman, só que em 2020 eu estava com o quê? Estava simplesmente com 100 quilos. Hoje eu estou com 81 quilos. 19 quilos a menos. Só que a verdade não é só 19, eu estou com muito menos quilo. Como que é isso, Marcelo? Eu converti gordura em massa magra, músculo forte, fibra rompida. Eu virei outro cara, virou uma máquina, virou um Ironman. Virou um Ironman, caramba. Mas ali eu tinha uma história, e essa história era a história que eu estava carregando. Um cara de 100 quilos. Eu era um cara pobre. Comecei a contar uma história na minha cabeça. Não sei se você já ouviu eu te contando como é que é essa relação minha com o helicóptero. Eu ficava falando para mim mesmo que eu me expus ao ridículo do tanto que eu contei essa história de helicóptero. E helicóptero para mim hoje é igual carro. Por quê? Porque eu contei. Às vezes você fica me olhando. O que eu fiz? Uns 19 quilos, eu troquei peso por energia. Anota aí que essa é uma conversão inteligente. Eu não sou contra você ser gordo. Você pode ser gordo. O problema é que você tem energia sobrando e dá para usar ela e contar outra história. Só de você contar a experiência de superação, de ter cortado essa energia, né? Convertido o peso em energia, sobrou energia para você prosperar. Sabe o que acontece? Se você é uma pessoa que, de fato, descobre o mundo da energia, você vai converter seu peso. E uma coisa que eu quero já passar para você de experiência. Todos vocês estão com sobrepeso. Vocês vão largar isso aí. Vocês vão trocar peso por energia. A partir de hoje, vocês vão fazer algo. Vocês vão trocar peso por energia. Eu não quero que você seja magro. Eu não quero que você seja gordo. Eu quero que a sua história seja uma história de longevidade. O que vocês vão fazer? Trocar peso por energia. Quem é magro demais, está com anorexia, vai engordado. Tem que engordar, tem que ficar mais forte. Mas não é de gordura, é de massa magra. Aumente. Quem está gordo tem que diminuir. Marçal, é muito pesado você falar gordo. É pesado mesmo, gordura é peso. É pesado falar gordo, porque é de gordura. Então você tem que queimar a gordura. Não, mas eu vim aqui só para aprender a sabedoria. Então, mas se você contar essa história, você vai gastar energia errada. Você que vive aí com a carência do seu pai e da sua mãe, quantos anos você tem? 30? Conta outra história. Para com essa história. Ah, não, eu não vou investir por causa do Lula. Conta outra história. O Lula já vai bater 80 anos agora. Conta outra história. Vamos para cima. Porque se você não der conta de prosperar aqui, pelo menos troca de país então e vai para lá prosperar, mas não fica contando historinha. Marcelo, você não sabe tanto que a minha vida foi difícil. Deixa eu te falar o que é difícil. Difícil é ficar repetindo a mesma história que não funciona. Escreve aí. Histórias revelam resultados. Que história que o Marçal conta? Uma história sempre para frente. Quem vive contando história... Marçal, mas como essa história está no futuro? O futuro não é história. Tudo já aconteceu, só que você tem que internalizar a história. Como deixar de contar a historinha triste? Você já viu? Eu sou tido como grosso, né? Como estúpido, ríspido, insensível. Quando as pessoas vêm no meu auditório fazer perguntas, eu só quero que elas façam a pergunta começando com como. Marçal, por que você é desse jeito? Porque eu não quero ouvir história. Eu vivia contando historinha para mim. Eu não gosto de história. A história precisa ser para frente. História para trás não vai mudar a realidade da pessoa. Eu, por exemplo, contava história. Odiava academia, odiava. Sabe o que eu fiz? Eu comprei uma academia para mim. A história é o seguinte. Eu ficava a vida inteira olhando para o preço do combustível. Eu não prosperava por causa disso. Eu ficava o tempo inteiro discutindo preço de carne, o quilo da carne. Eu tenho um amigo meu que ganha 100 mil por mês, agora já não é assim mais. Mas no passado o cara ganhando 100 mil por mês, a discussão dele na roda era o preço do quilo da carne. O que é isso? Conta outra história, moço. Vai usar a capacidade da história, que é o storytelling, de gerar histórias novas. O que eu sugiro que você faça? Foque nas histórias do futuro. Qual que é o futuro? Aquilo que Deus falou a seu respeito. É a história que você tem que viver, não precisa nem de contar, viva. A melhor forma de viver, de pregar para uma pessoa é viver na história real que Deus te chamou. Não é ficar contando a história dos apóstolos. Apóstolo significa enviado, você foi enviado. Não é ficar replicando história. É mostrar uma história que é viva. Escreve assim, ó, eu sou uma história viva. Então o papo que era gordo deixou de ser gordo. O papo que era comunista deixou de ser comunista e virou governalista.
O Pablo que era bobo começou a virar um governante. O Pablo que era gago virou um dos maiores oradores do Brasil. Que merda de história que é essa? Troque as histórias. O Pablo morria de carência do pai, resolveu o problema de paternidade. Hoje é um grande treinador dos seus filhos. O Pablo que era funcionário e estava marcado para ser concursado a vida inteira, funcionário público, nunca fez isso, mas foi treinado. Foi funcionário por 13 anos. Engraçado que a quantidade de anos que eu trabalhei para alguém, hoje eu tenho mais empresa do que a quantidade de anos que eu trabalhei para alguém. O que eu quero que você entenda é que a história pode mudar, mas tem 3 pontos de história. A história que é triste, a história que é suportável e a história de sucesso. A história de sucesso é para frente, nunca para trás. Você quer saber uma historinha ruim? É quando você fica justificando o seu merda do agora, achando que o agora está um pouco melhor que o passado e você aceita isso. Então as historinhas, eu quero que você gere uma experiência. Que história você está contando para você? Marçal, fala das historinhas, as que você venceu. Falo, eu achava que por ouvir historinhas dentro da igreja, dentro da religião, eu não podia prosperar, porque como se fosse pecado a prosperidade. Como assim, Marçal? Pois é, eu achava que era algo que era pecado querer a riqueza, sendo que ela é completamente natural. Eu acreditei na historinha. Eu pego um versículo, distorço o versículo e faço você cair nessa história. Pega a história do jovem rico. O menino vai embora e você fala, o problema está na riqueza. Não tem nada a ver. Você vai pegar o camelo que passa no fundo da agulha. Não tem nada a ver. Contaram a história errada. Marçal, quem contou a história errada? Um pobre. Ou alguém mal intencionado. Pablo, como assim um pobre? Uma pessoa que é pobre conta a história de pobre. Uma pessoa pobre, ela tem dificuldade de ver a história dela no futuro. Então ela conta o reforço daquilo que ela acredita. Anota aí. A história que eu vivo contando é o reforço daquilo que eu acredito. Então, hoje, no primeiro dia, nós vamos desconstruir essas historinhas, essas mentirinhas. Eu estou vendo várias pessoas aqui, ó. Olha que legal esses caras aqui, ó. Alguém colocou um Viper, uma McLaren, o outro colocou aquela ali também, McLaren. As pessoas, algumas colocaram Ferrari. Olha atrás aqui do painel de LED, algumas pessoas colocando os carros. Nós vamos ficar até o Natal desconstruindo coisas, todo dia, ao vivo. Depois, todas as segundas a gente encontra ao vivo e todo dia vai ter uma pílula prontinha para você, que eu vou deixar pronta para você gerar experiência. Então presta bem atenção. Experiência de hoje. Listar as histórias que estão erradas. Nós vamos trocá-las. Histórias precisam ser trocadas. Por exemplo, a história de emagrecimento. Por que a sua história de emagrecimento não funciona? Porque você não vinculou um esporte, não vinculou até hábitos saudáveis, não vinculou um ambiente saudável. É por isso que essa história de sanfona. Olha você na vida, ó. Pega uma sanfona aí, toca um áudio da sanfona para mim aí, rapidão. Dá conta de achar aí? Se der conta, eu acho mais rápido aqui que vocês, hein? Acha um áudio da sanfona, vamos tocar a história da sanfona. Que é a galera que é sanfoneiro. Como é que é o áudio a vida do sanfoneiro? Ó, é um instrumento musical que tem um ar, e uma hora ele toca para dentro, toca para fora. Aí, toca aí o áudio aí, vai. Ó a sanfoninha, ó. Uma hora emagrece, outra hora engorda. Olha lá o que a sanfona funciona. Olha lá você, ó. Emagrece, engorda. Então escreve aí assim, ó. Chega de história de sanfona. Marçal, me explica como acabar com a história de sanfona. Pode tirar, gente. Como é que acaba com a história da sanfona? Simples, o corpo precisa de 180 dias para reprogramar o backup. Que? 180 dias. Como é que é esses 180 dias? Ninguém nunca me falou, eu te conto agora. São 180 dias com história nova. Se você conseguir passar 180 dias, seu corpo muda. Todo mundo que fala assim, eu perdi tantos quilos, aí eu falo, coitado, vai achar tudo de novo. Se você eliminou, contando a história mais de 180 dias, mudando o hábito, mudando tudo, mudando o hábito, mudando o ambiente, mudando a amizade, todo mundo, cuidando da própria vida, a história em 180 dias, aqui está o segredo, preciso repetir a história mais de 180 vezes, 180 dias, acabou. Alguém fez uma pergunta, como comprar a história? Se eu comprei a história do Ironman, levei a maior quantidade de pessoas, ou seja, a maior equipe do mundo,
Você vê o tanto que é caro, né? Uma equipe de 22 pessoas era a maior equipe do mundo lá em Cozumel. Só eu. Por causa do rolê todinho do Ironman, gastei 350 mil. É claro, né? Indo de primeira classe, ficando no melhor hotel, comprando bicicleta de 120 mil reais, investindo dinheiro, treinando, alugando, colocando massagem para todo mundo. Eu gastei 350 mil reais para fazer o Ironman. Dá para gastar 10 mil. Eu gastei 350 mil. O que eu estava fazendo? Comprando uma história. A história foi tão bem comprada que eu criei um movimento, Marçal Sports. Esse Marçal Sports vai salvar um monte de brasileiro através do esporte. Por quê? Porque eu comecei a contar uma história do Pablo no esporte. Sobre essa história do emagrecimento. 180 dias contando história para o seu corpo mudar. Deixa eu te contar o que acontece, que às vezes você não está convencido. Quando o seu corpo está adaptando a uma realidade, acontece algo impressionante. O seu corpo, quando ele está entrando num processo de emagrecimento, entra uma linha de comando e fala assim no seu cérebro: olha, eu vou cuidar de você, você deve estar doente, você está perdendo peso e eu preciso te ajudar. O que acontece? O seu corpo fala: não, você está doente, eu vou voltar a você. Aí você para de fazer a desgraça do regime, da dieta, ao invés de mudar seu lifestyle, você está fazendo uma dieta. A sanfona toca e fala: ó, obrigado, eu voltei você para a realidade. Só que se você ficar repetindo 180 dias, o backup do seu corpo apaga. Só para você entender aqui, ó, para você nunca mais esquecer, é isso aqui, ó. Olha só, seu corpo é desse tamanho aqui, ó. Olha o tamanho do seu corpo. É um corpo desse tamanho. E aí o que acontece? Quando o seu corpo tem esse backup, eu vou fazer a relação de altura, você não diminui de altura, mas você vai entender. Eu estava com 100 quilos. Aí eu falo: vou fazer uma dieta que agora um detox, não sei o que, vai levar um mês. Eu fico um mês. Quando dá um mês, meu corpo fala: você está doente, posso perder 5 quilos. O que o meu corpo faz quando eu acabo? Ele ficou com 95 quilos e tem uma linha de comando falando assim: ó, volta para isso aqui, você está doente. Aí a sanfona vem, você aperta a sanfona, só que para continuar no ritmo da música, a sanfona precisa fazer o quê? Você precisa de voltar. O backup fica gravado, acha que você está doente e volta. Só que tem um milagre que acontece no corpo humano. 180 dias contando uma história com a mudança de lifestyle. Vai acontecer o quê? Em 180 dias você consegue sair e desconfigurar o backup. Você vê a força de uma história. Treine todo dia. Você precisa de romper, desconfigurar o backup. 180 dias correndo, você já mudou e não tem como voltar atrás. 180 dias sem açúcar, já não dá para voltar atrás. 180 dias fluindo, 180 dias do esporte. Pode pedir o que você quiser, seu corpo desconfigurou, porque ele acreditou nessa história. Olha que coisa. Olha que coisa. O seu corpo, depois de vencer o backup, com uma história nova, repetidamente por 6 meses, que é 180 dias, não volta mais. Por isso que toda hora uma pessoa 10 vezes emagrece e 10 vezes engorda de volta. Então escreve aí: desconfigurar o backup. É um backup cerebral que está dentro do seu instinto de sobrevivência, acha que você está sendo atacado por estresse, acha que você está sendo judiado, ele fala: deixa que eu devolvo. Você imagina, a Dilba escreveu ali assim, não, acho que é ele, está escrito Dilba. Ele escreveu: cara, café sem açúcar é osso. O que você está arrumando? Isso é só uma configuraçãozinha, uma historinha que você está contando. Eu tenho nojo de café com açúcar. Nojo. Aí, a história que você está contando está te dando benefício, meu querido irmão? Não, então para com essa merda. Desconfigura esse backup. 7 dias, cara, 7 dias. Você tira o açúcar do café e nunca mais coloca. 7. Diferente da gordura corporal que leva 180 dias para se desconfigurar, hackear seu cérebro, o açúcar leva 7 dias. Alguém está escrevendo ali: café com açúcar é insuportável. Ou seja, pelo amor de Deus, você nem entende café. Se você entendesse do café, o Marcos Paulo entende café. Café, para você chegar na temperatura ideal, é 92 graus. Às vezes você fica fã de açúcar, mas nem sabe disso. E torra café, você vai colocar o café e ferver ele a 98 graus. Você destruiu o café acabou. Café não pode passar de 92 graus.
Eu pego o café, eu bebo, olho na cara da pessoa e falo assim: ô maledicente, você não sabe nem fazer café, que merda é essa que você está fazendo? Só da pessoa colocar o café acima de 92 graus, ele acabou com o café. O café não pode passar de 92 graus. Aí a senhorinha fala assim: eu gosto de café torrado, queimando tudo. Passou de 92 graus, perdeu a propriedade natural do café. Você olha no café assim, a aura, né, vai abrindo do café, você vê o óleo soltando do café, do grão. Nossa, quando você entender de café, você vai falar: o que é açúcar? O que é açúcar? O que eu estou fazendo com açúcar? Na hora que você tiver um café, qual o café que você gosta? Fala de um país aí, você que tem uma área só de café na sua casa. Do México é monstruoso. O Marcos falou do sul de Minas Gerais é top. Da Etiópia é monstruoso. Aí você tem várias qualidades de café. Você pega os cafés mais caros do mundo. O dia que você estiver no nível que a gente está de café, você vai pegar um café, você vai pegar aquele café poderoso da Etiópia. Aí você vai pôr só açúcar. O café fica só açúcar. Você esqueceu o que é o café, caramba. E aqui está o detalhe. Para de contar essa historinha de esfomeado, de derrotado, de gordinho. Conta uma história nova. Eu não estou contra você fazer isso. Você ser gordinho. Você que escolheu andar comigo, você não vai mais ser gordinho. Você não vai ser mais sedentário. Você não vai ser mais essa pessoa que gasta energia com nada. Estava na Itália uma vez, Marcos. E aí eu peço uma pizza. E aí cada um come uma pizza na Itália, assim, ó. Chega uma pizza para cada um. Eu bati o olho na pizza. Do you have ketchup? O cara fingiu que não entendeu o que eu falei. Aí eu insistindo de novo. Hey sir, sorry. Please, do you have ketchup? Aí o cara: você é louco? You are crazy, man. Você é maluco? O que você está arrumando aqui na Itália pedindo ketchup? Isso é coisa de americano, vagabundo. Eu falei: então, eu queria pôr um ketchup. Ei, nunca peça um ketchup na Itália. Ketchup é quando a comida não presta. E você vai colocar algo que é mais imprestável ainda. E aí, Marcelo, você quer deixar o doido hoje? Eu gosto demais de ketchup. Você gosta de tudo que não presta. O seu problema é esse. Sua história está tudo errado. Na Itália, na verdade, quem inventou a pizza foi China. Marco Polo, que foi lá na China, aprendeu e potencializou e meio que tomou essa autoria da pizza para o povo italiano. E aí o que acontece? Você vai nos Estados Unidos sempre moe o que alguém cria e faz aquilo ficar mais gordo ainda. Não coloca, pelo amor de Deus, ketchup em pizza. Não coloque açúcar no café. São histórias que contaram para a sua cabeça. Foram histórias que contaram para a sua cabeça. Alguém escreveu: eu vou começar a partir de hoje. Alguém escreveu ali lembrando: ketchup é 80% açúcar. Você entendeu por que inventaram o ketchup? É o açúcar vermelho. Vamos todo mundo escrever isso? Ketchup é açúcar vermelho. Significa o quê? Mudou de saquinho e de modalidade, mas é um açúcar vermelho. Não vamos beber o refrigerante. Açúcar líquido gaseificado. Se você aprender onde que açúcar está, você vai chorar. Na hora que você entender que as doenças são provenientes do açúcar no seu corpo, você vai ganhar energia. Então, ketchup é açúcar vermelho. Refrigerante, açúcar, é líquido gaseificado. Ou seja, açúcar líquida gaseificada. Quando você começar a perceber, você vai falar: peraí, então eu preciso me soltar. Por exemplo, vários de vocês têm medo de vender. Por quê? Porque você contou essa história, mas vender é bom demais. Quer ver ou não? Você vai escrever assim, escreve assim, ó. Quem vende, compra o que quer. Quem não vende, não pode comprar o que quer. Eu só posso comprar o que eu quero, porque eu sou muito bom em venda. Eu vendo terreno, eu vendo casa, eu vendo carro, eu vendo livro, eu vendo hospedagem, eu vendo aluguel de dinheiro, eu vendo aluguel de casa, eu vendo tudo, meus filhos amados. Escreve aí: eu amo vendo. Ah, mas é minha história. Então, vamos mudar essa história. Deixa de contar essas histórias. Ah não, Marçal, eu queria ficar rico, você está mandando eu tirar o ketchup. O que você quer com essa pasta vermelha de açúcar? O que você quer com isso? Só que na hora que você começa a contar a história: eu tenho que vender, senão eu não vou comprar o que eu quero. Eu tenho que vender, senão eu não vou para o lugar que eu quero.
Eu tenho que vender, senão as minhas férias vão ser só que o meu patrão permite. Por que eu tenho que vender? Porque eu que mando a minha vida, eu tenho que vender. É terrível, não? Eu tenho uma parceria com a empresa, que é do outro lado da rua aqui do meu prédio, uma editora. Essa editora, o dono é meu amigo, ele falou: Marçal, você não sabe o potencial que você está perdendo, meu filho. Eu falei: que potencial? Põe seus livros na banca de revista. É o rir, né? Falei: que dia. Ô Marcos, você sabia que eu vendo mais livros na banca de revista do que na internet? Chama capilaridade. Eu recebo... Não, só que... Não, deixa eu te contar o segredo. Não vende na internet num volume que vende banca de revista. Filho, tem mais de 50 mil bancas de revista. 50 mil. E eu não gasto R$1 de marketing. Os livros só estão lá. E eu recebo os royalties o tempo inteiro. Olha que coisa. Uma história diferente que me contaram. Não botei fé, mas eu falei: teste, entreguei um livro. Eu fico recebendo royalties de livro, passo mal. Que os livros de banco de revista vendem mais do que qualquer outra coisa que eu faço. Só não vende mais do que um ataque de lançamento. Mas nos dias normais, cabum. Quer que eu te conte a história de leite para você parar de beber leite? Mas não, você vai ferrar com todo mundo. Não, eu vou salvar só você. Todo mundo que se lasque, que cuide do que quiser. 2006 foi a última vez que eu tomei leite. Quando? 2006. Eu fui na fábrica da Parmalat. Na verdade, numa subsidiária da Parmalat, da época. E eu entreguei o leite da fazenda do meu sogro e pedi, né? Eu gosto de conhecer as coisas. Falei: eu posso ver o processo todinho até esse leite UHT fica pronto? Pode. Eu passei mal. O cara falou: ó, só que você não vai beber leite depois de ver como faz leite. Aí eu falei: sério? Sério. Vamos aqui, a gente divide e tira o soro do leite. Aí a gente vem aqui e põe formol no leite. Eu falei: o que é formol? Aquele negócio que você aplica nas coisas para ela durar para sempre, sabe? Assim, um formol. Eu falei: não é que é formal não, né? É o formal aqui, ó, na despeja aqui é de tonelada. Quando eu vi aquele tanto de coisa produzindo leite, e ele com aquela cara inofensiva dentro da caixinha, eu chorei. 2006 foi a última vez que eu tomei esse negócio. Formal você aplica em defunto, moço. E é verdadeira a expressão. Só que você está vivo ainda, só que você está virando defunto, acelerando. Um leite de verdade dura um dia. Um leite de mentira tem uma história contando dentro de uma caixinha, dura 1 ano no supermercado. Não faz sentido. Não faz sentido. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você seja um analista de histórias. Analise as histórias. Mas as principais é a que você está contando para você mesmo. Você imagina a quantidade de pessoas que eram para estar aqui dentro agora e não estão aqui porque contaram historinhas para elas. Alguém falou extrato de tomate. Faça tudo o que você puder, menos comer rato. Tem rato lá dentro. Você não sabe o que esse povo faz. Carne processada é a pior coisa que você pode comer na sua vida. O resto de carne podre que tem no meio de carne processada é a coisa mais assombrosa que você vai ver. Aí depois é cheio de inflamação no corpo por causa de ultraprocessado, por causa de formol, por causa de um monte de coisa. Marçal, mas você quer fazer o quê? Eu quero ir para a roça. Olha para a roça. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: hoje é um grande dia de contar novas histórias, abandonar as mentirosas e libertar mais gente. Eu fico imaginando agora, vem algo no meu coração, o tanto de gente que contou uma historinha e não vai estar aqui dentro com a gente porque uma historinha engoliu ele. Inclusive, a sua história vai mudar os outros. Eu quero pedir sua autorização. Se vocês não me autorizarem, eu não faço. Mas se vocês autorizarem, né, se vocês tiverem visão, se vocês fizerem parte dessa história de continuar resgatando gente, eu posso muito bem pedir algo para vocês, se vocês autorizarem. Se vocês me autorizarem, escrever "eu autorizo" aí nos comentários, eu vou falar algo. Eu vou abrir essa aula para esse povo que contou a história e nós vamos resgatar mais gente. Sabe o que acontece? A vida das pessoas é sempre uma historinha mentirosa que ela está contando. Ela está com distorção da realidade. E o grande problema, eu falei do leite, né? Não adianta chorar o leite derramado. Foi uma história que foi embora. Está
está derramando. Não, só muda a história. Caiu? É só isso? E o que caiu? Caiu. O mesmo tanto de água que caiu aqui é uma vida inteira sendo jogado fora. Obrigado pelo autorizo. Pede para a equipe abrir essa aula depois. Posta ela para essa turma que conta história. Agora escreve assim, ó. Chega de historinhas. Chega de historinhas. Porque se não chegar de historinhas, não tem como contar uma mega história. Eu tinha uma história de ser atendente de call center. Eu falei, cansei! Aí eu viro instrutor. Cansei dessa história. Virei supervisor de treinamento, coordenador, gerente, executivo. Cansei de Brasil Telecom. Cansei. Fui trabalhar com meu sogro. Cansei de trabalhar com meu sogro. Cansei. Escreve assim, ó. Cansei dessa história. Quando você não se cansa da mesma história, você vai repetir até o último dia. Eu cansei desse casamento ruim. Não joga ele fora. Constrói um ser humano novo dentro de você e viva um casamento novo. Cansei de trabalhar para os outros. Abra a empresa. Cansei de ser escravo da minha empresa. Contrata um CEO, cacete. Cansei de ter só uma fonte de renda. Conte outras histórias. Cansei do SUS. Então prospera para ter um plano de saúde. Cansei. Escreve, cansei disso. Então se você cansou dessas histórias, faça novas histórias. Todo mundo que vê você contando uma história nova vai rir da sua cara, porque a história não vai bater com o resultado. E aqui nós vamos pegar o bingo do dia. Claro que quem conta novas histórias, olha aqui, novas histórias, vai ter um problema. Vai ter um reflexo que ainda não tem um resultado. Mas aqui está o segredo. A nova história reforça o progresso para ter novos resultados. Só que se você continua no mesmo ambiente, as pessoas não vão acreditar na história. Por isso que eu falo, saia da sua terra e da sua parentela. Você está em volta de gente que fica só azucrinando sua vida, como a gente fala em Goiás. Você fica em volta de gente que só quer te controlar. Você quer contar uma nova história? Eu lembrei do tanto que o pastor da minha igreja pegou no meu pé. O que era mais próximo a mim, não o líder da igreja. Ele ficava zoando com a minha cara. É a mesma coisa que eu ouço hoje de gente que está fora da minha história, eu ouvia há anos atrás. Ah, o Marçal agora é o coach. Aí eu olhava e falava, você só não faz parte da história, estou nem aí. Você nem lê, nem sabe interpretar a história. Ou seja, vai ter que se mover um pouquinho, senão essa pessoa vai engolir a história. Eu fui treinar para o Ironman. Não tem como treinar 43 dias para o Ironman. Tem sim. Eu que defino a história. Treinei até dormindo. Sabe o que acontece? Vão te criticar pela história nova. Mas na hora que bater o resultado, vai ter aplauso. Uma salva de palmas para o historiador. Interessante, hoje eu recebo milhões para contar a história. Eu recebo milhões para contar a história. Antes eu só recebia crítica. Anota o código do futuro. Receberei milhões para contar histórias no futuro. Tem gente que paga caro, mesmo tendo a live aberta. Todos os dias a pessoa vem, anda 100 km, 200 km, 1000 km para sentar numa palestra, paga, sendo que é de graça. Porque o cara quer ficar assim, ó, vendo a história. Que história de sucesso. Que história poderosa. Ei, Letícia Manhães, cansou de ser pobre? Escreve isso, cansei de ser pobre. Ô Rony, é o seguinte, você vai receber milhões por contar histórias que o mundo não viu ainda. Só que para ter história nova, precisa do espaço. Joga as histórias, as historinhas, vamos chamar. Tudo que é história que não deu resultado, anota aí o que é historinha. Historinha é tudo aquilo que não deu resultado. Historinha é tudo aquilo que não deu resultado. Nós vamos desqualificar a história. A grande história é a proa para onde você está indo.
A história é o que você está produzindo agora, mas a historinha é coisa do passado, não viva mais. Quem aí cansou de algo, escreva aí, porque nós já vamos reescrever a sua história. Cansou do seu patrão, pode escrever, cansei do meu patrão. O que você faz? Demita seu patrão. Ah, Marcelo, como assim? Quem demite é ele. Quem demite é quem sabe contar história, moço. Ei, você é meu aluno, moço, a história mudou. Você é meu mentorado agora, da onde você tirou? Isso aqui é uma relação profissional, você não consegue mais ter essas historinhas de merda, mas não! Escreve aí, vou demitir meu patrão. Pá, mas não tem lógica essa história. Na hora que der certo, tiver resultado, você vai contar, todo mundo vai pagar pau. Ele vai falar, como é que demite o patrão? Quando você cansa dele, começa a contar uma história nova, mira a sua vida para lá e vai. É essa hora que a história muda, quando você cansa de algo e fala, vou mandar meu patrão embora. Chega no seu patrão e demite ele, ó, você está demitido. Ele vai falar, você está doido? Agora o poste está mijando, o cachorro está mijando no poste, sei lá como é que fala, se está invertido ou não. Você está doido? Simples. Tem que fazer uma coisa chamada contar uma nova história. O que você vai fazer? Você vai demitir seu chefe. Você vai fazer o quê? Demitir o chefe. Pronto. Marcelo, eu não quero essa empresa. Então, vá para outra. Conte uma história nova. Cansou da gordura corporal? Instala a história de um atleta. Vá correr todo dia. Inclusive, eu quero te pedir, pelo menos no período que você estiver me ouvindo, corra todo dia, nem que seja 1 quilômetro. Pelo menos 1 quilômetro, você vai correr todo dia. Alguém falou, cansei de ser policial, demita o estado da sua folha. Quem cansou de ficar repetindo história mentirosa? Escreve, seja honesto com você, cansei de mentir para mim mesmo. Cansei dessa insegurança. Cansei de, você às vezes desonesto, cansei de ser desonesto, cansei de dar golpe nos outros. Cansei de quê? Você tem cansado do negócio, então você vai continuar fazendo. Você cansou de quê? Revela aí para mim. Cansei de ser molenga, cansei de ser fraco, cansei de depender da opinião dos outros. Cansou de quê? Cansou de quê? Hoje é o dia para você entrar no descanso. Cansei de algo, entro no descanso. O que é o descanso? Uma nova história. Tem uma música do Fernandinho, achei para mim. Quero terminar tocando essa música. Não, geralmente eu não fico mexendo com música não. Mas ele cantou a música e marcou a minha vida, porque quando eu fiz um show dele, eu produzi o evento, ele estava lançando esse álbum, Uma Nova História. E ele fala, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim, tudo aquilo que perdido foi. Fala assim que não se compara com o que há de vir. Você quer acabar com essa história de mexer com pornografia? Chega, valoriza as pessoas como elas são. Para de olhar com elas com outro olhar. Escreve assim, ó, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, não se compara com aquilo que há de vir. Então a gente vai encerrar essa aula daqui a pouco. Era meia hora, mas foi 65 minutos até agora. O Marcos vai subir aqui no palco, vai explicar para vocês como é que funciona a ferramenta. Mas eu quero que você ouça essa música enquanto eu vou te falando. Deus tem essa nova história, só que você precisa contar ela. Deus tem uma história que você vai governar, Deus tem uma história que você vai impactar milhões, Deus tem uma história da sua identidade. Todas as histórias estão prontas. Olha que interessante, quando o Fernandinho, que é um grande homem de Deus, que eu respeito muito, ele começa a cantar essa música, ele está falando da história de Abraão. Sai de sua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Aí ele faz pergunta, será que você pode contar? Será que você pode imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? Ó, estou arrepiado, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem para ti. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Fala, qual que é a história nova? Uma história nova Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi,
ouvirei de sua boca, te abençoarei. Presta atenção nessa música. Eu queria que você ouvisse essa música ficando de pé, com seus olhos fechados, e concentra nessa música. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei. Assim diz o Senhor. Escreve aí assim, ó: uma nova história Deus tem pra mim. Baixa a música agora. Escreve assim, ó: uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Eu quero que você guarde essa expressão: uma nova história, uma nova vida, novos resultados. Para isso, vamos deixar as historinhas de lado. Vamos começar a viver, já interpretar essas histórias desse futuro. Eu tenho um carinho muito grande por essa música, que eu fiz parte desse... Na época que o Fernandinho estava fazendo esse lançamento, né, no Brasil, eu produzi um evento onde ele fez esse lançamento. Isso me marcou com tanta força, porque tudo que eu determinei que eu ia fazer, eu tive que começar a contar uma história primeiro. Um dia você vai ganhar essa história, essa aula de storytelling, e isso tem a ver com o futuro. Mas para começar a contar a história, eu já preciso de repudiar uma história errada do passado. Esse é o grande detalhe. O que é a experiência que eu quero que você tenha hoje? Presta atenção. Você tem toda a energia dedicada até dia 15/3, que é o final das 70 chaves e da VCX, 15/3. Você tem que estar comprometido e construir uma história junto comigo. Se for para fazer meia boca, você não vai conseguir prosperar. Ou melhor, você vai prosperar pela metade, 10%, 3%, o tanto que você der. Você dá conta de pôr só a sua vida no eixo para a gente fazer as coisas que precisam ser feitas todo dia? Tá bom, Marcelo, não dou conta até 15/3. Deixa eu ver se o que é mais inteligente. Se você não der conta de dar tudo até dia 15/3, até quando você quer resolver esse problema? Mais 2 anos, 3 anos, 5 anos? Se você não der conta de dar tudo agora, nesse pequeno espaço de tempo que passa voando, você vai ter que levar 3 anos, 10 anos ou 30. Muito mais inteligente fazer rápido. Vocês não entraram com o apelo como ficar rico rápido? Pois é, mas tem que ficar treinando. Foi mais difícil fazer um triatlo ontem, pequeno, do que fazer o Ironman. Porque eu estava empilhado, treinando. Ontem não estava. Que sensação horrível. Todo bom projeto tem que ter data para acabar. O que você precisa fazer? Você precisa pôr data para acabar. Eu pus data. Nossas 12 semanas, vai acabar lá para março. Só que você precisa dedicar a sua vida nisso. Você vai dedicar? Escreve: eu vou dedicar. 110% empenhado. Fala assim: eu estou empenhado. Aí já era. Se você acabar com essas historinhas, acabou. Eu quero que você
hoje, descubra quais são as historinhas que você vai desconectar. Você vai fazer uma lista numa folha, todas essas historinhas. Marçal, e qual que é a experiência? Eu quero que você mentalize e viva uma experiência hoje, de mentalização só. De mentalizar a história que você quer. Mentalizar, com o olho fechado. Põe essa música, coloca aí uma tarefa. Acha o link da música aí, coloca para eles assistirem no YouTube, do próprio canal do Fernandinho. Uma Nova História é o nome da música, do Fernandinho. E você vai mentalizar ouvindo essa música. Marçal, eu nem gosto de música. Começa a fazer do jeito que eu estou falando. Ouça essa música e começa a mentalizar uma história que você vai contar. De alguém realmente próspero, de alguém que é livre, de alguém que é honesto, de alguém que é esforçado, de alguém que é tecnológico, de alguém que multiplica talento. Marçal, mas eu não sei essas palavras. Use as suas. E faça isso ser forte, válido na sua vida. Simples. Uma nova história. Escreve aí. Uma nova história. Quem cansou de ser vitimizado? Escreve isso. Eu já cansei disso. Eu cansei de ficar rodeando o rabo. Eu cansei. Não é a tarefa, é a experiência. Gere uma nova experiência. Algumas vezes você vai ver eu falando tarefa, mas eu já troquei esse drive, eu sempre vou ficar corrigindo. É experiência. Uma experiência nova. Que é a experiência que eleva a frequência. Esse segredo da experiência é violento. Simples. Até amanhã às 7 da manhã. Que você possa já produzir essa nova história. Eu sei como é que faz. Demite as histórias que não fazem sentido. Até as boas precisam ser demitidas. Porque o bom é inimigo do ótimo. E foi bom até aqui, mas não vai produzir mais nada. Então demita essa história também. Fechou? Eu vou abrir essa aula com a autorização de vocês, como vocês autorizaram, para a gente encontrar mais pessoas que vivem contando historinhas. Estamos juntos. Até depois. Na verdade, eu vou responder perguntas. Metam perguntas aí, direto no como, que eu já respondo. E em seguida, eu vou para o culto. Já está acontecendo o culto aqui no outro auditório, dá até para ouvir o louvor lá. Vocês podem entrar no meu canal do YouTube aí, que vai estar aberto. Mas manda perguntas sobre o dia de hoje, que eu vou responder vocês. Manda aí. Melhor frase do dia. Como é que eu faço para identificar as historinhas que eu conto? Segue o resultado. O que é a historinha? Desculpa, uma mentira repetida. Pablo, eu não percebo. Segue o resultado ao contrário. O resultado que você tem, você vai seguindo. Por que você é a pessoa limitada e não pode fazer o que quer? Por causa do patrão. Que história você está contando? Você vai trabalhar com esse patrão? Até quando? Alguém perguntou, já divulgou os 1.200 pessoas? As 1.200 pessoas vão receber um e-mail. Mas se você não comprou nos primeiros minutos, você está longe dos 1.200. Como sair hoje da CLT? Cara, se você é alguém que já fez alguma reserva ou que tem habilidades, se não te falta habilidades e conexões, sair hoje não vai te matar. Aí a pessoa fala, mas eu não posso sair. Olha a historinha, Marcos. Eu não posso sair, imagina eu pedindo conta hoje. Então imagina do outro lado, vamos contar uma história nova? Ele te demitiu, e agora? Vai fazer o quê? Mas pronto, é o que é fácil resolver a história. Tem gente que está 1 ano, 2 anos, 5 anos sem tomar uma providência, porque ela conta para ela, e como que eu vou fazer? Eu não posso perder meu emprego. Tá bom, você acabou de ser demitido. Começa a rodar essa história aí. Você vai ter que se virar, mano. Ou seja, é isso mesmo que é a história? Você é derrotado de jeito. Está aí o segredo. Se você quer prosperar, conte uma nova história. Já conta a história de vou sair disso. Baixa, mas não vai dar certo. Então tá bom. Conta uma história que alguém está te demitindo para você ver se vai funcionar ou não. Como você descobriu que por trás das coisas existem códigos? Olhando para a natureza, estudando Salomão, modelando Salomão. Tudo tem código, tudo. A Maria Eliene, direto da Espanha, falou que eu vou, segura aí, filho, eu estou lendo os comentários, alguém segura aí. Eu vou dedicar e não necessito de estrogonofe. Muito bueno. Eu larguei mão da TV do Brasil em um cargo muito bom para recomeçar nos Estados Unidos. Isso aí, dona Dani. Meu Deus, isso mudou tudo, mudou tudo. Uma história nova, muda tudo. Como descobrir novos negócios? Através de novas conexões. Como posso prosperar trocando a noite pelo dia?
Cara, isso tem que ser provisório. Porque se você for olhar para o ciclo circadiano, for olhar para a questão do sono REM, dormir antes da meia-noite, a cada 1 hora te dá 2 de descanso a mais, era melhor você pôr prazo isso aí e não trocar o dia pela noite. Mas provisoriamente eu entendo, projeto e processo é assim. Tem 61 anos, ainda tem um tempo, tem mais 59 anos. Se não comer salsicha, cuidar da saúde, tem mais 59. Agora, se comer açúcar, comer salsicha e fizer tudo errado, você deve ter uns 10 no máximo. Mas mesmo que você tenha 10, ainda dá tempo. Dá tempo de provocar o terror. Só para você ter uma noção, o dono da KFC ficou bilionário aos 80 e com 62 ele estava franqueando uma das maiores empresas, o Sr. Sanders. Ele estava franqueando um dos maiores negócios do mundo. 18 anos depois o homem vira bilionário. Ou seja, 62 anos que ele começou. Tá tudo bem. Ele começou ano que vem. Você ainda está com 61, então tá bom. Como parar de procrastinar? Põe o seu corpo para obedecer, que é ele que é ladrão da alma. Como diferenciar se quem fala comigo é minha alma ou se é coisa da minha cabeça? 100% das vezes vai ser coisa da sua cabeça. Agora você tem que saber qual canal que está falando. Tem um vídeo meu no YouTube que chama As 5 Vozes. Assista ele. Sei que perguntou isso. Funcionário público pedir exoneração. Não olhe mais para trás. Como alcançar a sabedoria a favor de Deus? Como alcançar a sabedoria a favor de Deus? Você perguntou a mesma coisa 2 vezes. Simples. Para alcançar a sabedoria, faça o SPR que eu vou te mostrar. Pablo, mas a sabedoria do alto? As duas. Precisa de andar na horizontal e crescer na vertical. Como fazer para você? Vai descendo aí, deixa eu ver. Como ter mais energia? Transborde. Que aí você libera energia, a fonte descarrega mais energia em você. Como contar história e ter fé e trabalhar almejando o que deseja, não é? Contar história é ter fé e trabalhar almejando o que deseja, não é? Isso. Quem sou eu? Como saber quem sou eu? Gênesis 1, 26, imagem e semelhança dele. Qual a melhor forma para selecionar a oportunidade? Primeiro, você fica correndo atrás, é o primeiro período da sua vida. Segundo período, você precisa criar suas oportunidades. Terceiro, depois você tem que filtrar a oportunidade. Quando você estiver governando, fase 1, correr atrás de oportunidades. Fase 2, criar oportunidades. Fase 3, filtrar. Porque tem muita gente complicada, né? Podemos aplicar tudo isso no QGR? Com certeza. Como descobrir meu propósito? Ativando a identidade. Quando você ativa a identidade, clarifica o propósito. Quem entrou no SPR, apesar de ser bem pouco, eu vou dar o recado. Eu sugiro que você migre para o vitalício. Vitalício é um acesso ao infinito, a tudo que eu já produzi e a tudo que eu vou produzir e ao que está acontecendo agora. Fechou? Tamo junto amanhã às 7 horas da manhã. Estaremos aqui ao vivo e a cores. Beijo no seu coração e é nóis. E é o seguinte, essa aula com autorização de todos os reinantes, né, de todos os mentorados do SPR, do Vitalício, eu pedi autorização deles para você assistir e você teve acesso a essa aula. E aqui eu quero te falar algo. Você quer mudar a história da sua vida? Você quer viver uma nova história? Para de contar mentira para você. Você precisa de andar com alguém que tem firmeza, alguém que tem resultado, alguém que vai colocar você num rumo. E aí eu quero te indicar algo. Tome a pílula dourada. Que pílula? A pílula dourada te dá acesso ao vitalício e a pílula roxa te dá acesso ao SPR, que você acabou de assistir a aula inaugural. O SPR são em 3 fases. S significa sabedoria, P, prosperidade, R, riqueza. Por que SPR? Acesse a sabedoria, que é poderosa, é uma fêmea poderosa, ela vai te levar para a irmã dela, são trigêmeos, vai te levar para a prosperidade, que significa rompimento, crescimento, e ela vai te conectar com a mais poderosa no final, que é a riqueza. E aí como é que são essas 3 fases? Essa fase agora, dessa semana, você tomando a providência agora, você já vai assistir a aula 2, é sobre desconstrução. Precisamos de mexer na sua cabeça para higienizar ela, desestruturar esse barraco, derrubar no chão, para a gente construir algo novo a partir de semana que vem. Fase 2, vamos virar 70 experiências novas, 70 drivers mentais, 70 algoritmos emocionais, para você ter 70 experiências novas, para você pensar como alguém sábio, alguém próspero e alguém rico.
Terceira fase, uma ferramenta que eu desenvolvi chamada VCX, são viradas de chave, onde você vai ter que comprar habilidades, comprar competências, comprar viagens, comprar eventos, ir em lugares para suas chaves experienciais. Você vai ter que ter experiência. Chaves experienciais vão fazer com que você viva aquilo que a sua alma deseja. E aí, eu tenho para te falar algo. Pela benevolência dos que estão aqui, porque eles já têm a mentalidade de transbordo, eles deixaram você assistir a aula 1. Eu pedi autorização deles. E agora você tem autorização também minha para entrar nesse programa. Definitivamente. Então você vai clicar aqui, Pablo Marcal, www.pablomarcal.com.br/SPR. Entrou, tem duas opções. Compre só o produto SPR ou então compre tudo. O passado, o presente, o futuro e nunca mais pague. Você vai pagar uma vez e não vai pagar nunca mais. Você vai pagar um e vai levar tudo. Então pegue a pílula dourada e faça bom proveito. Eu te vejo na próxima aula. Então é o seguinte, caia para dentro, eu te vejo na próxima aula. Tamo juntos até depois do fim. Valeu. Não fica contando historinha de mentira, não. Cola aqui, bora viver uma história nova. Te espero na próxima.